Bem-vindos à quarta live, Caminho para uma Vida Plena. Oferecimento, Associação Norte Paranaense da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu gostaria de dar uma boa noite a todos também, agradecer a participação de cada um, e chegamos na quarta live, né? Caminho para uma Vida Plena, e logo mais vou apresentar, então, uma pessoa tão especial que estará participando nessa noite conosco, que, na verdade, já é da casa, né? E, nesse momento, gostaria de convidá-los para nós cantarmos uma música, antes de eu apresentar a convidada desta noite, e antes de nós fazermos a oração. Uma música muito especial, é a música Restaura. Vou pedir para vocês desligarem o microfone, para que cada um de nós possamos louvar, mas não interferir no som uns dos outros. Então, música Restaura. Restaura.
um livro muito especial de Ellen White, o nome é Oração, é uma compilação de várias citações feitas, né, citações de outros livros dela, e na página 128 desse livro, eu achei uma citação muito interessante, diz assim: a santificação não é obra de um momento, uma hora ou um dia, é um contínuo crescimento na graça. Não sabemos hoje quão intensa será nossa luta amanhã. Satanás vive e está ativo, e precisamos cada dia clamar fervorosamente a Deus por auxílio e força para resistir-lhe. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu, teremos assaltos a vencer, e não há lugar de parada, nenhum ponto a que possamos chegar e dizer que o atingimos plenamente. Com esse pensamento, quero convidá-lo a orarmos ao Senhor. Vamos falar com Deus. Querido Pai de amor, nós te damos graças por mais esse dia em que sentimos o teu cuidado. Obrigado porque o Senhor está presente na nossa jornada. E obrigado, Pai, por saber que a jornada de santificação é uma jornada da nossa vida, ao longo da nossa vida. E nessa noite queremos rogar que o teu Santo Espírito ele esteja conosco, utilizando a tua serva que irá conversar conosco, apresentar o tema desta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero uma vez mais cumprimentar a todos os nossos queridos que estão participando e apresentar a nossa convidada dessa noite. Ela já é da família, já é da casa, a nossa querida amiga, irmã Débora Amorim. Ela nasceu na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ela é filha, né, de mãe lá de Sergipe, o papai de Minas. Ela atua como gerente comercial no segmento do aço. Ela é administradora e gestora comercial. E ela é líder do Caminho para uma Vida Plena na Nova Semente, em São Paulo. Ela tem uma filha de 23 anos que está estudando medicina no UNASP Hortolândia. Débora, muito obrigado pela sua presença, participação. Você faz parte dessa família da NP, tem sido uma bênção, que Deus a use poderosamente. Ao final, haverá um momento de perguntas. Você pode também, querido participante, escrevendo ali no chat as suas perguntas também, se desejar. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Eu sou a Débora, sou uma filha amada de Deus. Oi, Débora. Essa apresentação é a identidade que nós buscamos aqui nessa jornada do Caminho para uma Vida Plena. Então, já para vocês irem se acostumando, sempre quando a gente vai compartilhar, vai falar alguma coisa, a gente se apresenta com o nosso nome e como filhos amados de Deus, né? E é muito importante ter essa identidade em Cristo, né? Sejam bem-vindos aqui, para mim é uma honra, eu agradeço por poder estar compartilhando um pouco do que eu tenho vivido nessa jornada de 3 anos do Caminho para uma Vida Plena. Vocês já passaram aqui por 3 lives, né, que foram de extrema importância e iniciando ali com a primeira live explicando sobre o ministério adventista, né, como que ele surgiu. Também a gente viu como surgiu o programa O Caminho para uma Vida Plena, como ele tem se expandido aqui no Brasil, parte disso por estarem aqui, né? Depois a gente também entendeu um pouco sobre os princípios bíblicos que conduzem esse programa, né? E esse é o principal dele, que ele é conduzido pela palavra, né? Que ele é Jesus Cristo quem é o nosso poder superior aqui.
E a semana passada a gente teve uma live também muito importante sobre a brigada do som, que eu às vezes dá umas cortadas aqui, mas qualquer coisa vocês me falam que eu repito. E a semana passada a gente teve uma live também muito importante, entendendo sobre o ciclo da dor, né, sobre dependência e codependência, as suas várias raízes, né, que são questões que a gente trabalha durante todo esse ciclo aqui do caminho para uma vida plena. E é interessante que muitas vezes a gente chega, né, no processo, sem saber falar as questões que a gente precisa trabalhar, sem saber identificar, né, sem saber até expressar nossos sentimentos, né? Então, essa live também foi importante. Você que não viu, é bom também ir lá no link e assistir também, que é importante para trazer uma clareza para a gente. E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os 12 passos, que é a base por onde a gente percorre, né? Todo esse processo desse 1 ano de ciclo, né? Cada ciclo dura 1 ano. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E aí eu vou pedir só para vocês me falarem se vocês estão vendo a tela. Eu não estou vendo o chat, então se vocês puderem me falar se estão vendo a tela aqui inteira. Sim, estamos vendo. Tá, né? Então tá ótimo. Bom, vamos falar rapidinho sobre esse Ministério da Restauração. Esse material aqui é um material que ele é usado também nos treinamentos, né, da Associação Geral. Então, ele está aqui ainda como o Ministério Adventista da Recuperação, mas esse ano ele já veio reformulado como Ministério Adventista da Restauração, né? Então, a gente vai falar sobre isso e sobre os 12 passos. E é interessante que esse material, ele começa falando para a gente, para quem é indicado essa jornada, esse programa. E aí ele relata aqui, como vocês podem ver, né, ele relata né, para várias pessoas, várias questões. Eu, né, reformularia isso aqui, eu colocaria, na verdade, acho que essa página aqui, ela ficaria toda quase em branco, e eu colocaria só a palavra todos, porque hoje eu vejo que todos deveriam passar por pelo menos um ciclo dessa jornada do caminho para uma vida plena. Toda a igreja, toda a família, todos, né? Então, a gente tem aqui falando, né, sobre as pessoas que têm o desejo de ficar sóbrios, de ficar limpos, de ter a esperança, fique acima da dor, né, instabilidade decorrente dos vícios, tanto de alguém, de algum ente querido, algum amigo, ou, né, de nós mesmos, que desejam romper a escravidão de comportamentos compulsivos, quem já está nesse caminho também de estarem limpos, estarem sóbrios, quem tem alguém da família, alguém querido sofrendo, né, vivendo lutas e desafios emocionais, de saúde mental também, a depressão, ansiedade, né, que se sente impotentes quanto às pessoas e às circunstâncias, né, somos somos dedicados aos princípios do anonimato. Aqui já vem falando assim um pouco sobre o programa, né, o anonimato e a confidencialidade, até porque a gente é formado por grupos de partilhas, né, e essa é a nossa experiência de força e segurança, onde a gente procura no mundo onde a gente não encontra, né, confiança, aqui a gente é convidado a isso, né, e a gente tem alguns materiais, né, alguns sites da Associação Geral, que dá para ser traduzido, que depois a gente compartilha com vocês, que vocês também podem ler um pouco mais sobre o programa, né, e também tem a primeira live falando bastante disso, e aqui falando um pouquinho, né, resumidamente sobre a missão, né, dessa jornada,
que é promover a cura e a libertação das práticas prejudiciais, né? Na verdade, é tudo aquilo que nos desconecta de Deus, que nos afasta dele, né? Que nos faz não nos sentirmos amados, né? Então, esse programa, ele traz uma restauração, uma reparação de brechas, né? E tem sido mesmo uma bênção, como fala aqui para a Igreja Mundial, e a gente está muito feliz por aqui no Brasil estar se estendendo, né? Várias turmas. E já agradeço também a vocês por estarem aqui com esse intuito de serem facilitadores aí de novas turmas e já começarem vivendo esse processo, né? Porque, como a gente tem falado desde do nosso primeiro encontro, o principal é a gente viver, né, essa jornada, para a gente conseguir levar essa jornada para outros também. Bom, então o Ministério Adventista da Restauração acredita que a nossa igreja, ela necessita promover essa cura individual e corporativamente também, né, que elas podem ser tão saudáveis quanto os membros são. Se um de nós está feridos, todos nós estamos, e também, como a gente sabe, quando nós estamos feridos, a gente acaba ferindo as pessoas também, né? Então, é importante ser também essa jornada individual. E o Ministério, ele traz temas como a saúde emocional e esse programa de 12 passos, que é o que a gente vai falar hoje, né? São 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos, né, que ele destina a promover ajuda contínua, até a volta de Jesus, não é algo que é só um final de semana, né, é algo que são ferramentas, esses 12 passos, que a gente vai viver para a gente levar para a vida, para a nossa vida toda, para todas as áreas da nossa vida, seja o trabalho, seja em casa, na igreja, né, então é um conceito muito importante. E aí eu vou mudar aqui a minha tela para a gente ir para os 12 passos. Deixa eu só mudar aqui. E aí eu vou pedir de novo, só para vocês me falarem se está aparecendo a outra tela novamente. Sim, estamos vendo. Obrigada, Leandro. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou ter que falar resumidamente, né, por conta do nosso tempo, mas só para abrir um pouco, assim, a nossa consciência do que é essa trajetória, né, do que é essa jornada, essa caminhada, que a gente fala que é uma caminhada de passos, né. Vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar, ou quem não ouviu, eu indico também de pesquisar um pouco sobre a história dos 12 passos. A história dos 12 passos são 12 passos do AA, dos Alcoólicos Anônimos, né? E ela teve origem em 1930, e foi um encontro de dois amigos que eram alcoólicos, né? E eles lutavam, né? Contra essa compulsão, esse vício. E o encontro desses dois amigos, ele foi, assim, decisivo. Eles começaram a conversar sobre as suas experiências, né, e eles perceberam que essa partilha das dificuldades deles começaram a ajudar eles a se manterem sóbrios. E aí foi quando foi criado os 12 passos, né, num livro chamado Livro Azul, que eram outros temas, mas dentro dele tinham os 12 passos. E esses 12 passos, eles começaram a ser usados também para outras recuperações, não só dos alcoólicos, né? Começou a ser usado também, por exemplo, para codependentes e dependentes emocionais, que é o CODA, também para comedores compulsivos anônimos, que é o OA, né, o DA, que é o devedores anônimos, que são pessoas que têm dificuldades compulsivas financeiras, né, desordenada, o EA também, que é de emocionais anônimos, que é o foco em questões emocionais, como depressão, ansiedade.
Então, a gente vê que realmente são 12 passos que eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E aqui nesse programa, ao contrário lá do AA, que aqui os 12 passos eles são centrados em Cristo, no AA eles falam o poder superior, então ali a pessoa entende o poder superior como ela deseja, e aqui a gente entende, né, nomeia o nosso poder superior é Jesus Cristo, né, então é ele que conduz essa nossa jornada dos 12 passos, são 12 passos conduzidos na palavra, conduzidos na Bíblia, né, e isso é o que torna, assim, a certeza de que dá resultado, né, e eu queria iniciar aqui com vocês os passos. Todo início da reunião, quando vocês iniciarem, vocês vão ver que a gente sempre lê os 12 passos, às vezes todos juntos, cada um vai lendo um, mas sempre é feito a leitura desses passos, porque a gente precisa, né, gravar esses passos também na nossa mente, porque a gente quer viver eles, né, e os passos, eles são divididos em blocos, né, a gente tem, são 4 blocos, e aí a gente tem o primeiro bloco, que a gente chama do bloco onde a gente se reconecta com Deus, onde a gente se reconcilia com Deus, né, então, aqui tem o passo 1, eu vou passando bem rapidinho com vocês, né, a leitura aqui, ele está resumido o passo, né, depois vocês vão ter o material com a leitura completa do passo, mas o passo 1, ele fala assim, admitimos que somos incapazes de vencer nossos vícios, que perdemos o controle de nossa vida. É forte, né? É bem forte esse passo. Para mim, ele foi um passo bem desafiador, de admitir impotência. Ainda mais que, hoje em dia, o mundo, ele exige de nós força, né? Ele exige que nós sejamos potentes, né? Onipotentes, né? É isso que é exigido de nós. Então, a gente chegar num passo e falar que a gente tem que admitir que nós não somos capazes de vencer os nossos vícios, que nós somos impotentes perante alguma coisa, perante as feridas, as dependências ou o comportamento compulsivo, é bem desafiador, né? Mas é aí onde começa a nossa libertação, quando a gente consegue admitir, quando a gente consegue parar de negar as questões que afetam a gente, as questões que nos afetam e que também afetam os que estão conosco, os que estão ao nosso redor. Nesse passo a gente consegue entender que quando a gente é fraco, aí é quando Deus nos faz forte. Um verso que nos direciona nesse passo, ele está em Romanos 7,18, que diz, sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, você vê que a palavra, ela já mostra isso para a gente, né? A gente quer fazer, mas a gente não consegue. Então, admitir ali a nossa impotência, sair desse estado de negação, é o primeiro passo para a nossa libertação e para a nossa restauração. Interessante também que nesse processo, né, nessa jornada, a gente tem o livro Caminho a Cristo, que os capítulos, eles vão sendo direcionados a cada passo também. Então, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ver que ele pede a leitura, no caso desse primeiro passo aqui, do capítulo 2, do Caminho a Cristo. No segundo passo, que a gente ainda está nesse bloco do passo onde a gente está se reconciliando com Deus, né? Então, a gente começa a admitir as nossas questões que a gente não tem controle, para a gente conseguir passar para o próximo passo. Passamos a acreditar que um poder superior a nós pode restaurar nossa sanidade. E aí a gente começa a respirar, né? Aí falar, eu sou impotente perante o controle que eu tenho, perante a ansiedade que eu sinto, perante o luto que eu não consegui passar ainda, que eu não consegui viver, ou várias outras questões, porque é personalizado a cada um, né? O Espírito Santo vai trazendo o que cada um tem a trabalhar ali, a questão que tem a se trabalhar. Então, a gente identificou e agora a gente
começa a entender que a gente tem um poder superior, que é Deus, né? Que pode nos restaurar, que pode devolver a sanidade. E aqui a sanidade, a primeira vez que eu tive no programa, eu falei, pronto, gente, agora estão me chamando de maluca. E quando eu ouvi falar de sanidade, mas é isso, porque a gente começa a ter uma mentalidade do mundo, né, e achar tantas coisas que são normal, a gente começa a colocar como normal, porque é comum, mas não é normal. Então, a gente precisa mesmo disso, de ser restaurada a nossa sanidade. É um verso que direciona, acho que não vai dar tempo de ler todos os versos, mas depois eu mando para vocês também, para acompanhar. É de Isaías 41:10, que diz, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que maravilhoso você saber que sim, eu sou impotente perante isso, mas eu tenho um Deus grandioso que vai me fortalecer, que vai me ajudar, que vai segurar na minha mão e vai me conduzir a essa restauração. E aí chegamos ao passo 3, vocês vão viver o processo, vocês vão ver que sempre tem um passo que marca mais a gente. No meu caso, o passo 3 foi o mais marcante, e continua sendo. Eu trabalhei o controle no meu primeiro ciclo, eu sempre quis ter tudo no meu controle, que tudo saísse do meu jeito, por questões de infância, por questões de rejeição. Então, para mim, sempre foi um processo de confiar, de entregar minha vida, entregar as minhas coisas, as minhas decisões. E aí o passo 3, ele fala assim, tomamos a decisão de submeter nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus quando o compreendemos. Jesus Cristo é o poder superior. Então, quando eu cheguei no passo 3, eu estava num período de retorno para a igreja. Eu passei alguns anos longe dos caminhos do Senhor. E quando eu cheguei nesse passo, eu consegui entender a minha dificuldade de entregar a minha vida completa a Deus. E foi muito especial, porque nesse passo eu decidi pelo rebatismo. E consegui mesmo fazer a entrega total da minha vida, né, que eu tinha tentado fazer uma vez e eu não consegui. E esses passos me trouxeram o porquê da minha grande dificuldade de entregar tudo a Deus, né, de ver que eu acabava, eu precisava fazer fazer as pazes com a minha figura paterna. Eu via Deus como o meu pai terreno, né, onde eu tive rejeição, onde tive o abandono, e aí eu não confiava de entregar toda a minha vida a Deus. E aí eu entendi que não, eu tenho um Deus, eu tenho um pai, um Abba Pai, né, que ele ele é fiel, ele é confiável, ele me abraça e ele está comigo em todos os momentos. Então, hoje eu tenho essa certeza do caminho, né, da entrega de toda a minha vida, sem precisar ter medo. O verso que relaciona esse passo, ele está em Lucas 9:23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E também aqui o capítulo do Caminho a Cristo, do capítulo 4. E aí, esse 1, 2 e 3, a gente fez as pazes com o nosso poder superior, com Deus, nós nos reconectamos com Ele, reparamos as brechas que nos separavam dele, às vezes de ver como Deus como autoritário, como distante, né, às vezes por culpar ou, né, querer punir a Deus por algo. Então, a gente faz esse trabalho, e aí a gente segue para o próximo bloco, como eu falei para vocês, o segundo bloco. Esse segundo bloco, que é o passo 4, 5, 6, 4, 5, 6 e o 7 também. Esse bloco, a gente vai se voltar para nós. Agora a gente vai trabalhar nossas questões. E aí a gente entra no passo 4, que diz, fizemos um levantamento e inventário sincero a nosso respeito.
vou até ler aqui no completo, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Ele trabalha em conjunto com o passo 5. Lamentações 3:4 fala assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Então, nesse passo 4, a gente pede muito isso para Deus, para que Ele examine, para que coloque à prova os nossos caminhos, para que Ele sonde nosso coração e nos mostre, né, que Ele nos mostre quais são as questões que precisam ser trazidas, né, e aí a gente faz uma escrita direcionada, com apoio, com material de apoio. Esse passo também é especial, porque a gente recebe, e até já entra aqui no passo 5, que fala que nós admitimos a Deus, a nós mesmos, e a outros, a natureza exata das nossas falhas. E a gente recebe, conduzido pelo Espírito Santo, uma pessoa para nos acompanhar nesse processo, que são os padrinhos e as madrinhas. Então, a gente tem alguém onde a gente, depois de ter feito a nossa escrita, a gente conseguir falar, conversar com essa pessoa, se abrir, porque a partir do momento onde a gente começa escrevendo, né, a gente vence ali a vergonha, a gente vence a nossa autossabotagem, né, e aí no passo 5 a gente é chamado nessa admissão, nessa confissão, né, para que a gente possa seguir no daqui para frente. E a gente tira um momento que a gente chama de retiro de inventário, para a gente poder trabalhar esses 2 passos, né? Então, a gente faz uma visita da nossa vida desde a infância até os dias de hoje e o daqui para frente também. Então, é um momento muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. Muitas pessoas falam que é um divisor de águas, né? É uma chave, assim, que vira nesse processo. Tiago 5,16, olha que interessante. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, a gente vai entender que a gente, dentro de um ambiente seguro, com pessoas seguras, com pessoas que vão estar no mesmo processo que a gente, que já passaram por esse processo, né, vão nos acompanhar e a gente consegue fazer esse acompanhamento. Tem algum som saindo aqui do meu... Tá dando para me ouvir bem? Tá um chiadinho aqui. Estamos te ouvindo Leandro, bem. tudo ok? Tá ouvindo? Tá bom. E aí a gente entra no passo 6, que depois da gente ter, né, feito uma escavação ali, ter vindo várias coisas, então estamos totalmente prontos para que Deus remova todos esses defeitos de caráter. Então a gente fez um inventário mesmo, tem tudo escrito, tem tudo falado. E aí agora que a gente já nomeou, que a gente já saiu da parte da negação, a gente conseguiu trazer questões que às vezes a gente colocou embaixo do tapete para não lembrar mais, mas aquilo ali nos impede da nossa reconciliação, nos traz culpa, nos traz vergonha, mesmo estando lá escondido. E aí quando a gente traz isso, isso nos limpa, nos deixa alvo como a neve, como diz a palavra, né? Então aqui a gente tem a prontidão e conscientes dos nossos defeitos de caráter, para que Deus os remova. A gente tem Isaías 1,19, eu vou passar aqui, e aí a gente vai para o passo 7, que vai finalizar esse bloco, que é de olharmos para nós, né, que diz: humildemente pedimos a Deus para remover todas as nossas faltas, todas as nossas falhas, os nossos traumas, né, as nossas dependências. E Tiago 4,10 nos auxilia falando: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém por isso. E aí a gente finaliza o outro bloco, o segundo bloco, que é trabalhar as nossas questões. E aí, como a gente já trabalhou a nossa questão, a nossa reconciliação com Deus, conosco mesmo, trabalhamos as coisas aqui dentro, agora a gente consegue seguir para o próximo bloco,
que é onde a gente vai trabalhar a reconciliação com os outros. Vamos trabalhar os relacionamentos, vamos fazer reparações. E aí a gente entra aqui no passo 8, que fala: fizemos uma lista de todas as pessoas a quem prejudicamos e estamos dispostos a fazer reparações. Mateus 5:23 diz: deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. E aí a gente consegue entender aqui, visitar os nossos relacionamentos, começando por casa, pela família, fazer a nossa lista de reparação, e aí a gente entende que a gente tem reparações a fazer com Deus, a gente tem reparações a fazer conosco mesmo, e também com o outro. E no 9, a gente vai para a parte prática do passo 8, né? Lá nós fizemos uma lista, e no passo 9, nós fazemos as reparações diretas às pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo iria feri-los ainda mais. Então, aqui a gente encontra a graça, aqui a gente inicia a nossa reconciliação com o mundo, né? Porque a gente já se reconciliou com Deus e conosco mesmo. Então, a gente consegue ofertar o que a gente tem, né? A gente não está mais ofertando as feridas e os traumas. A gente está conseguindo já ofertar as reconciliações, o perdão. E aí a gente finaliza mais um bloco. E a gente lê também aqui esse que é Lucas 6:38, que diz: deem e lhes será dado. Uma boa medida calçada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. E o capítulo aqui capítulo 8 do Caminho a Cristo. Entramos no passo 10, né? Esse outro bloco de passos, né? A gente consegue se voltar, a gente chama de o crescimento contínuo, né? A gente começa a trabalhar a nossa consciência de recuperação que vieram dos outros passos, né? A gente começa a dia a gente fazer esse inventário, a gente buscar entender, peraí, o que no hoje, né, acabou acontecendo que eu preciso melhorar, que de repente eu tive uma recaída, e aí o passo 10 fala para a gente: continuamos fazendo o inventário pessoal, e quando agimos mal, admitimos isso imediatamente. A gente para de jogar as coisas para debaixo do tapete, a gente já entendeu como é difícil fazer reconciliações, reparações, e aí a gente pensa: não, eu não quero mais fazer isso. Então a gente para um pouco de errar, a gente pensa melhor para fazer as coisas, para responder, para agir com o outro, né, conosco mesmo também. A gente passa a se cuidar melhor, a entender que somos o templo, né, então a gente passa também a fazer esse inventário interior da gente, e principalmente com Deus, né, entendendo ali que é só com Ele que a gente consegue esse crescimento contínuo, e vivendo a recuperação, né. Romanos 12:3, ele fala: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha medo de si mesmo, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E o passo 11, buscamos, através da oração e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus. Como o entendemos, orando apenas pelo conhecimento da sua vontade por nós e o poder de realizar essa vontade. Esse passo 11 também é muito importante, porque hoje a gente, como já está na igreja, né, já temos esse relacionamento, já temos nossa rotina, às vezes isso acaba caindo assim num comodismo. E esse passo é muito importante, porque ele traz aqui a meditação como realmente a gente parar, a gente aquietar o coração, para meditar na palavra, para poder ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer,
para entender a vontade de Deus e não só continuar decidindo as coisas na correria, sem pensar, mas nas decisões a gente buscar meditar nele, meditar na palavra, para trazer esse entendimento de recuperação, né, esse entendimento de filhos amados, né, buscar constantemente a vontade de Deus, né, e também tendo a gratidão aqui, a gratidão também nos ajuda muito nesse passo. Salmos 19:14 diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O capítulo 10, 11 e 12 do Caminho a Cristo. E chegamos, né, no último bloco, que é o passo 12. Depois de ter uma experiência espiritual como resultado destes passos, tentamos levar essa mensagem aos outros e praticar esses princípios em todas as nossas atividades, em todos os nossos assuntos. Gálatas 6:11 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Capítulo 13 do Caminho a Cristo. E aí a gente, depois de ter feito uma caminhada árdua, mas restauradora, a gente está pronto para o serviço, para a gente poder servir com amor, para a gente poder anunciar com amor, para que a gente floresça onde a gente estiver. Esse é viver o despertar que Deus nos trouxe através desses 12 passos. E como eu falei no começo, são 12 passos, são 12 ferramentas que a gente leva para a vida toda, né, para todas as áreas da nossa vida. É para o trabalho, é para alguma questão com os filhos, é para alguma questão com as nossas feridas, com questões de adicções com o outro, né, então é um processo, assim, realmente restaurador. Hoje eu busco muito esses passos em várias situações da minha vida, e eu falo, Senhor, é por isso que eu quero continuar essa caminhada, eu quero continuar vivendo esses passos, eu quero continuar sendo conduzida por Ti. E a gente fala que essa jornada, ele é um processo de santificação ordenada, porque ele vai trabalhando várias questões. Às vezes a gente quer viver esse processo e a gente fica um pouco perdido, né? A gente não sabe como, mas a gente entende que esse é um processo ordenado de santificação. Eu agradeço vocês por me ouvirem e vou deixar aberto aqui, espero que eu esteja dentro aqui do tempo, vou deixar aberto para vocês também, para a gente conversar aqui junto, né, quem tiver alguma dúvida, eu vou fechar aqui. Já saiu minha tela, né? Leandro, tudo certo? Sim, Débora, Saiu saiu sim, está aqui. perfeito. Primeiro, agradecer, né, por essa mensagem, realmente, acredito que agora todos conseguiram entender a profundidade, né, e o quanto é relevante o caminho para uma vida plena. Cada passo que você explicou muito bem é uma grande bênção. Boa noite, Débora, boa noite a todos, tudo bem, Débora? A gente se encontrou lá na formatura, foi muito bom ter você com a gente lá, viu? Muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui também hoje. Eu tenho, na verdade, duas perguntas, queria fazer uma de cada vez. A primeira é assim, né? Vocês já passaram por alguns ciclos, né? E assim, na experiência de vocês, claro, infelizmente, nem todas as pessoas que começam, elas acabam terminando, né? Infelizmente, algumas acabam, por ser um processo longo, ou por motivos pessoais, acabam desistindo. Qual o passo, assim, que as pessoas têm mais dificuldade? Essa seria a primeira pergunta, depois eu faço outra. Assim, onde você vê que a gente precisa dar uma atenção especial, porque ali pode, de repente, as pessoas terem uma dificuldade, né, onde a gente precisa ter uma atenção especial com o grupo que a gente está conduzindo. O maior desafio
E é desafio, vou até compartilhar com vocês, em janeiro do ano passado, quando a gente iniciou o segundo ciclo, aqui na Nova Semente, nós tivemos a presença de 95 pessoas. É um grupo grande, né? Apesar da igreja ter 1.000 membros, né? Mas tivemos 95 corajosos ali, né? Para viver o processo. Quando a gente estava no terceiro mês, a gente já estava com um pouco mais de 50. E nós encerramos com 38 pessoas, né? Então, assim, o início, ele é desafiador, porque por várias questões, né, como você mesmo disse, né, às vezes é por questão de mudança, por questões de trabalho, por questões, às vezes a pessoa não está preparada para viver aquela emoção, aquele momento, e pela negação mesmo. Eu confesso para vocês que no segundo encontro eu já queria desistir, né, porque quando eu ouvi falar que, admitir que eu sou impotente, né, fazer entrega, eu falei, gente, não, até porque eu já fui na negação, né, eu não fui, como vocês já estão aqui, né, quando a gente fala de remissão do tempo, né, vocês aqui já estão bem à frente de quando eu iniciei, né, que vocês já estão vindo com a clareza de que eu preciso participar. Quando eu fui para levar um amigo, então eu achava que eu não precisava participar. Então, aí já é uma questão da negação, que às vezes algumas pessoas desistem, né? Não, eu vim só para acompanhar alguém, mas eu não preciso, né? Mas graças a Deus, Deus tocou meu coração, quebrou as negações, né? Me trouxe essa revelação da necessidade que eu tinha de viver. Então, esse início, ele é desafiador, sim, mas eu falo para você que, assim, é Deus quem tudo conduz. Tem pessoas que desistiram e voltaram esse ano, né? Então, é entregar para ele e pedir para o Espírito Santo trabalhar o coração de cada um, porque a gente não tem poder, a gente não tem força para convencer o outro, né? Então, a gente chama, a gente dá o nosso testemunho e ora para que as pessoas conduzam. E o passo 4, que é um passo, assim, que a gente incentiva muitas pessoas a participarem. Falo que se a pessoa passar pelo passo 4, né, se ela se permitir passar, ela vai seguir o restante dos passos com mais confiança, né, com mais entendimento, assim, do programa. Eu acho que esses são os 2 passos, assim, bem um desafiador e o outro bem importante. Uhum. Eu tenho conseguido responder. Tá, não, obrigado, Kátia. Débora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você comentou de um grupo grande, né? Eu queria, se você pudesse comentar um pouquinho da dinâmica ali do encontro, né? Imagina eu reunir 95 pessoas, né? Ou depois isso vai caindo, como você falou. Essa mensagem inicial, quanto tempo para a mensagem inicial? Não dá para ouvir as pessoas, como foi a semana, isso vai fazer lá no momento da partilha depois, eu imagino, né? Mas, assim, qual que é a mensagem que vocês procuram passar ali no início? É bem baseado no guia lá do facilitador, né? É uma mensagem que você traz um profissional, ou é uma mensagem feita pelos facilitadores ali mesmo? Essa mensagem dura, essa recepção, né? Dura quanto tempo? É 15 minutos, 20 minutos? Quanto tempo de partilha? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa dinâmica do encontro em si. A gente vai falar mais sobre esse assunto da facilitação e dos grupos a semana que vem, né? Com a minha afilhada querida, com a Iracema, a gente vai comentar sobre isso, mas eu vou tentar, assim, resumir um pouquinho. Eu acho que a gente ainda está com tempo aqui, mas vocês vão me falando também. Aqui vocês estão iniciando um grupo de facilitadores, né? Então, assim como o primeiro ciclo. Então, eu entendo que a dinâmica foi um pouco diferente desse grupo grande, né? Aqui, como a gente já teve outros ciclos, e por ter facilitadores, esse é o intuito principal, a importância de vocês estarem aqui, orar por cada um de vocês para esse processo, porque a gente precisa de vocês. Poder receber essas 95 pessoas foi por conta de pessoas como vocês que se dispuseram ao processo. Então, a gente tinha facilitadores, né, para conseguir conduzir esses grupos, formarem grupos pequenos de partilha,
para que a gente não, quando o grupo é muito grande, a gente toma mais tempo de partilha. Então, não dá tempo, às vezes, de ouvir todo mundo, né? Então, a gente conseguiu formar grupos menores para conseguir ouvir todos. E o nosso processo, só para falar rapidinho, aqui a gente tem, no presencial, 1h30 de encontro. Mas, assim, cada grupo tem o seu tempo, né, de acordo com os participantes. Tem grupo online que eu participo que são de 2 horas, então depende muito. Aqui, vou falar da experiência aqui, é 1h30. Então, a gente inicia com louvor, inicia com a leitura do grupo todo, com os 12 passos, que é um momento, assim, que sempre emociona muito, marca muito. E aí a gente tem uma ministração do assunto. Vou dar um exemplo, né? A gente inicia o passo 1, né? Então, a gente sabe que o passo 1, ele fala sobre impotência, admitir a impotência, sobre negação. Então, cada sessão a gente fala, conduzido também pelo nosso guia, do participante, do facilitador, mas também com a experiência de quem está falando, com o testemunho de quem está falando, né, que isso traz muito enriquecimento também para quem está participando, de conseguir se identificar dentro dessa admissão, mas o que eu tenho que admitir, se eu acho que eu não tenho que admitir nada, né, então quando eu trago, eu falo, gente, olha, para mim foi difícil falar que eu era impotente, que eu não podia controlar tudo. Eu achava que eu controlava, mas a minha família estava cheia de rachaduras. Minha filha tinha medo de contar as coisas para mim, meu marido concordava com as coisas para não criar briga, para a gente não ficar sem se falar, né? E aí eu tive que admitir que não está no meu controle, não tinha, estava totalmente fora do controle a união da minha família. E eu precisei de Deus, eu precisei confessar Ele, entregar para Ele restaurar esse relacionamento com a minha família, com a minha mãe, com meu marido, a minha filha, e hoje eu ter um relacionamento, assim, do reino mesmo, eu me emociono, né, de falar, assim, de ter vivido esse processo de restauração que Jesus trouxe para a minha vida, né, para dentro da minha casa, e por isso que é sempre uma honra poder compartilhar isso. Então, são essas questões que a gente traz nessa ministração, né, e aí a gente lança uma pergunta mote, em relação ao assunto, que vai ajudar a desenvolver ali no grupo de partilha, da pessoa conseguir trazer algumas questões dela, e conseguir trabalhar isso. E quando ela fala, a cura circula pela boca de quem fala, e o ouvido de quem ouve, e o Espírito Santo vai trabalhar no decorrer da semana, do mês, nas questões que a pessoa trouxe. Espero que eu tenha conseguido, resumidamente, responder para você. Muito bem. Mais alguém tem uma pergunta, uma dúvida, um comentário? Fabiana Pontes está dizendo ali no chat, né? Me identifiquei muito com o testemunho da irmã Débora. Tenho muita dificuldade com paciência, mansidão e principalmente domínio próprio. Obrigado pelo comentário, irmã Fabiana. Obrigada por compartilhar, Fabiana, e me identifico com você, porque como vivi muitos anos de controle, nunca tive paciência de esperar o outro, não aceitava ajuda, queria fazer do meu jeito, porque os outros demoravam muito, né, sempre exausta, cansada, né, sem tempo para ouvir a vontade de Deus, né, e te falo que é transformador. É transformador. Algumas pessoas que não convivem muito comigo hoje, né, nos últimos anos, né, posso falar aí nos últimos quatro anos, às vezes acontece alguma coisa da gente estar junto, e aí as pessoas perguntam, Débora, você não vai falar nada? Você não vai fazer nada? Eu falei, gente, mas eu fazer o quê? Ah, não, porque se fosse antes, aí eu falo, Senhor, obrigado. Isso é restauração, isso é trabalho do Espírito Santo em mim. Sim. Pessoas feridas ferem pessoas. Te convido a vir viver esse processo, viu, Fabiana? E depois escutar o seu testemunho. Amém. Deus seja louvado. Temos mais alguma pergunta?
Algum comentário? Posso comentar, se ninguém que estava deixando espaço aqui para o pessoal, senão a gente fica conversando com a Débora a noite inteira aqui. Ô, Débora, vocês já tiveram a tentação, como eu, falando por mim, tá? Não falando pela igreja, nem pelo pastor Everett, nem pelo Leandro, nem pela Iraciam, falando por mim, tá? De repente, falar assim, puxa, mas 12 meses é muito tempo, né? E querer, de repente, reduzir ou pegar alguns atalhos. Aí já tiveram essa tentação? Na verdade, o que acontece aqui é reduzir. Eu falo para você, reduzir não dá, mas o que às vezes acontece é da gente juntar uma sessão com outra. Tem alguns passos, e isso não é o primeiro nem o segundo, né? Mas tem alguns passos que a gente junta duas sessões. Mas assim, vai diminuir um mês. Se querer fazer esse programa em 6 meses, não dá. Não dá certo. A gente precisa de tempo para conseguir assimilar tudo que o Espírito Santo vem trazendo. E é o que a gente está saindo, é a travessia que a gente está fazendo do império das trevas para o reino da luz. Nessa trajetória, não, a correria não ajuda. A correria vai fazer a gente se manter no mesmo lugar. Então, a gente precisa desse um mês para poder conseguir entender esse passo, para conseguir viver ele, porque a gente não quer fazer um programa só teórico, a gente quer viver, né, o passo. Então, a gente precisa mesmo desse tempo. Então, não dá para fazer uma remissão de 12 meses para 6 meses, porque a gente não vai conseguir assimilar. A gente não está preparado para isso, né? Então, a gente precisa desse tempo mesmo para o Espírito Santo ir trabalhando na gente, e conforme a gente vai trabalhando o passo, vai acontecendo coisas na vida da gente para a gente pôr em prática isso, né? Então, de diminuir assim não passou, mas sim, às vezes a gente junta uma sessão na outra. Tem o passo 10, que já aconteceu da gente fazer, dar certo de envolver todo o grupo, para a gente fazer um dia inteiro do passo 10, né, se encontrando em um lugar, né, a gente foi para um espaço da natureza, e aí a gente fez ali o passo 10, né, e aí conseguiu diminuir aí 3 semanas, mas é só nesse momento, mas a indicação é viver mesmo esse 1 ano de processo. Tá, só uma dúvida. No passo 4 a gente fez o domingo o dia todo também, né? Só que a gente também fez semana a semana o passo. Ou seja, a ideia é fazer semana a semana ou a ideia é substituir o semana a semana por um domingo? Não, esse retiro do passo 4 é um a mais, né? Tá. Mas ele não, o passo 4 e o passo 5 é indicado fazer todas as sessões dele, porque é um passo que exige bastante da gente, né? Então é necessário todas as sessões. Tá ali os 2 meses trabalhando, né? E aí fazer esse retiro, isso a gente precisa, na verdade, de 1 mês, de 2 meses e mais um dia inteiro, né? Então, na verdade, a gente ainda aumenta um pouco para conseguir viver tudo isso. Porque em casa a gente não consegue parar para fazer esse inventário, para fazer essa lista, para responder todas as questões. Tem sempre alguma notificação chegando, alguém nos chamando, né? Então a gente precisa desse tempo dedicado. A gente fala, Senhor, a gente consagra, né, a Deus esse retiro, esse dia, né, para poder trabalhar todas as questões necessárias. Então, a gente aumenta, mas não substitui as outras sessões. Assim, o fato de ser 12 meses, ali no final do ano, você tem uma parada ali de 2 meses, né? É mais ou menos isso que vocês param aí no final do ano. Tem a Feira gente dos Pastores. Aqui, como a gente começou em janeiro, final de janeiro, então a gente não teve essa parada, né? A gente conseguiu conduzir o ano todo, né? A gente parou 2 semanas em julho, e aí a gente terminou em dezembro, né? Novembro para dezembro. Mas teve em outras situações também esse ano que a gente para no meio de dezembro e volta no final de janeiro. Então a gente para um mês. Então, aí realmente prolonga mais um pouquinho. As semanas a gente vai terminar, iniciamos em agosto, a gente vai terminar em agosto. E isso isso esfria o grupo ou não chegou a prejudicar o grupo?
Não esfria. Se um mês não deixa esfriar. Até porque a gente tem o costume de passar as tarefinhas das férias do viajante, né? Do caminhante, né? Então a gente fala, gente, vamos entrar de férias, mas vamos entrar com a consciência de quem de quem está no caminho da recuperação. Então, a gente tem lá o livro Caminho a Cristo mesmo, a gente tem vários livros que a gente indica, a leitura, né, a gente deixa o grupo à vontade também para alguma questão que precisar, então, a gente ora muito para que Deus não deixe esfriar, não. Miriam, é verdade, a Miriam está falando aqui, às vezes 1 ano é até pouco, é verdade, Miriam. Ademir, consegui responder, se tiver mais... Sim. Uhum. Depois, eu acho que a gente precisa de dicas, assim, dessas tarefinhas. A gente teve um pouco de dificuldade aqui de acompanhar com o livro, entendeu? Então, acho que esse vai ser um aprendizado também para nós, durante o nosso treinamento, né? A gente acompanhar com o livro. Então, como manter o grupo animado ali para o livro, como usar o livro no dia do encontro, mas isso a gente vai falar semana que vem, daí, então eu vou deixar para semana que vem conversar sobre isso. Estamos orando para que dê certo, né, Gê? Eu agradeço aí as perguntas, que muitas vezes as nossas perguntas é de outros também, né? A gente está tentando se organizar para ter um drive, né? Colocar na nuvem os materiais para todos os grupos, né? Irem compartilhando. A gente está tentando se organizar nisso também para ajudar. Eu não sei se a Vanessa já passou para você, mas a gente queria fazer a camiseta também. Depois você manda para nós a arte, tudo certinho, por favor. Manda para a Vanessa. Mando sim. Criar a identidade, né, do nosso ministério, né? Até identificar os facilitadores, porque num grupo grande, né, é importante que a pessoa tenha uma referência, né? Sim. Muito bom, irmão Ademir. Obrigado pela colaboração. Com certeza as perguntas suas, como a Débora disse, são de outras pessoas também, né? Muito importante, muito relevante. Bom, gostaria... Miriam, você quer fazer uma pergunta? Comentário? Quero sim, Leandro, obrigada. Débora, até para as pessoas que não participaram ainda, né, entender um pouco. Então, assim, a gente tem o tema, né, que a gente lê lá do primeiro do passo 1, vamos dizer, aí a gente faz as tarefinhas em casa, nós chegamos no grupo, e aí a gente faz uma reflexão, e normalmente a gente faz uma pergunta sobre o tema, e nós vamos para a partilha para responder. E aí, dentro da partilha, às vezes, para responder aquelas perguntas sobre o tema, é nesse momento que nós identificamos algumas coisas na fala do outro, e também é onde a gente se ouve falando. Às vezes é uma pergunta, né, porque a gente está ali dentro da Bíblia, tem um caminho a Cristo, a gente está todo cheio de aparatos, vamos dizer assim. Mas é nesse momento que a gente acaba às vezes descobrindo uma dependência, ou se não é o momento que a gente tem de abrir o nosso coração, porque assim, já vieram me perguntar, mas tem que falar, né? Então, queria que você falasse, comentasse um pouquinho sobre isso, né, que é uma maneira realmente orgânica, que a gente se sente muito à vontade, que a gente está em meio a irmãos, é o grupo, tem a questão do sigilo, então que as pessoas ficassem mais tranquilas a respeito. Sim, a semana que vem também a gente vai, né, vai falar também sobre as regras que a gente tem para que o programa funcione, né, para que siga tudo na perfeita ordem, né, que é conduzida, então a gente tem essas regrinhas, né, mas aqui, como a gente ainda tem um tempinho, deixa eu dar uma resumida também. De início, a primeira coisa, aí eu estou falando por mim, tá? Quando eu falo nomes aqui, eu estou falando eu, tá? Já falo, eu que não vou falar nada. Eu que não vou compartilhar nada da minha vida para um monte de gente que está aqui na igreja, às vezes por gente que eu não conheço, imagina que eu vou falar nada. Daqui a pouco tá lá alguém levantando uma plaquinha de 1 minuto que eu tenho que encerrar minha partilha. Então, assim, não dá para explicar, porque é o Espírito Santo que ele conduz. Quando vê, algo já doeu, algo já incomodou. Se incomodou,
é o que é para falar. E aí o Espírito Santo vem. É interessante, a semana passada nós iniciamos o passo 1, compartilhando bem rápido. Gente, Leandro, me fala aí a hora que eu preciso dar uma segurada aqui para falar, tá? A gente iniciou o passo 1 e a gente falou sobre a questão de admitir a nossa impotência, né? E aí eu pedindo para Deus conduzir, né, uma pergunta, né, que mexesse. E aí eu perguntei para o grupo, e até se vocês também quiserem compartilhar aqui rapidinho, alguém, no que você se sente onipotente? O que você na sua vida acha que você tem o controle? Né? Então, a gente fez uma meditação, uma ministração sobre essa questão, trazendo vários exemplos, e aí a gente perguntou, né, eu poderia falar, o que você precisa admitir, né, que você é impotente, mas às vezes isso, a pessoa fala, não, eu não sou, mas tá, então no que você se sente onipotente? Porque aí você vai saber o que você vai trabalhar. Né, eu mesmo já falei que, né, no início eu me sentia muito onipotente na questão financeira, né, sempre, estava tudo bem, meu trabalho estava ótimo, estava conduzindo as coisas em casa, então, para mim, eu tinha todo o controle sobre isso, né, até eu ver que não tenho controle nenhum, é tudo Deus, é tudo dele, né, então, são coisas que vão mexendo e vai deixando você à vontade ali para falar, e você fala, não é que é mesmo? Né, e aí você vai se sentir à vontade, e assim, é o Espírito Santo que vai te conduzir a ficar à vontade de falar, né, de partilhar suas dores também, às vezes você acha que você é onipotente diante de alguma dor que está guardada, de algo que você não se permitiu sentir, não, isso aqui tá tudo bem, mas aquilo ali te atrapalha, te incomoda, aperta seu pé, a hora que você põe a cabeça no travesseiro, aquilo te faz querer chorar e você segura tanto, né? Então, assim, são muitas questões. Espero ter conseguido responder também, Miriam. Posso só complementar? Eu não sei se o tempo aí permite, mas pegando um pouquinho do que a Miriam comentou, a gente teve um pouco de experiência aqui. Débora, eu queria a tua opinião sobre a rede de apoio do grupo, tá? A gente teve experiências aqui, por exemplo, no nosso treinamento, no nosso grupo, que era de capacitação, nós tivemos o privilégio de ter a Raquel, que é psicóloga, então a gente estava assim muito bem amparado ali, né, pela Raquel. Mas em outro grupo que nós tínhamos aqui, que eram de pessoas não da igreja, né, que não é o Vida Plena, era um grupo um pequeno grupo, a gente teve assim pessoas que de repente tiveram assim um comportamento assim um pouco exagerado, vamos dizer assim, né? Não vou dizer um surto, mas tiveram um comportamento um pouco exagerado. E aí nós tínhamos psicólogas ali no grupo também, que a gente sempre trouxe, e isso ajudou demais para poder saber conduzir aquela situação. Vocês já sentiram necessidade de ter uma rede de apoio, assim, de ter profissionais ali, não necessariamente dentro da partilha, mas, né, apoiando o grupo de alguma forma, que pudesse ajudar no momento, ou pudesse atender uma pessoa, onde você, como a Miriam comentou, ali no momento da partilha, você identifica, às vezes, né, alguma necessidade, algo que seja um pouco mais profundo e que precisa realmente de um trabalho de um profissional? Primeiro assim, né, a gente já sabe que dentro dos grupos nós não somos os nossos títulos, né, então ali a gente não tem o título de doutor, de psicólogo, de pastor, nós somos nós mesmos. E, geralmente, o que a gente já está acostumado a fazer é tentar consertar, tentar ajudar, tentar fazer algo com as nossas próprias, com o nosso próprio entendimento. E o Vida Plena, ele traz a gente num caminho diferente, onde a gente não tenta opinar, não tenta palpitar, não tenta aconselhar. O que a gente trabalha, a gente não julga, né, que já é o principal, porque as pessoas estão acostumadas, não vou falar porque vão me julgar, então a gente não julga, a gente apoia, a pessoa vai entender que ela tem um grupo de apoio ali, e o apoio é estar ali, ó, estamos aqui com você, eu também estou no meu processo, você está no seu, vai ter choro intenso? Vai ter, e se tem choro é porque tem coisa que precisa sair, né? Aí a gente entende o quê? Que tem um limite? Tem um limite,
que é o que o próprio material fala. Quando a gente vê que a pessoa, de repente, ela tem alguma situação que se vê se colocando em perigo ou colocando alguém em perigo, aí sim a gente tem que intervir. Aí vamos intervir, né? Aí é direcionado um apoio psicológico, né? Um apoio também, se precisar, em relação à questão espiritual. Aí sim a liderança, os líderes e pastor vão intervir, né? Que pode ser aberto. Fora isso, o que é falado ali vai ficar ali dentro. Né? Então, a gente não pode chegar e ir lá para a pessoa, ó, você falou isso, porque o que tá, às vezes tem coisa que a pessoa só vai falar ali naquele grupo, no grupo, ela não vai falar fora dali. Quando a gente leva para fora, a gente já está quebrando a confidencialidade, já está quebrando ali o sigilo. Então, é difícil, né, que a gente quer fazer, né, mas a gente tem a certeza que o Espírito Santo está conduzindo. Só que aí a pessoa tem que suportar aquilo. A gente vai suportar angústia, a gente vai suportar tristeza, e depois disso vai vir recuperação, vai vir restauração, Deus vai falar com a pessoa, Deus vai curar, ela vai chorar e vai chegar uma hora que ela vai falar, não tá mais doendo como antes, vai ter a cicatriz vai estar ali, você vai passar a mão, mas ela não vai doer mais, você vai lembrar, mas ela já não vai ferir como antes. Então, é desafiador para a gente também, porque a gente precisa deixar o Espírito Santo fazer a parte dele. Edson Cuco. Opa, boa noite, Débora. Que bom te ver novamente. E para o pessoal do grupo, meu nome é Edson Cuco Carrion, eu sou um filho amado de Deus. Oi, Edson. Eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre a confidencialidade. Duas perguntas, mas uma você já começou a responder, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre este item. Que grau é essa confiança que a gente deve ter ali, ou esse segredo, né? Confidencialidade. Até que grau dela, né? E qual é a idade para participar do Vida Plena? Eu já estou com quase 100 anos, cara de 80, e estou participando, né? E vamos começar agora o nosso segundo ciclo. Mas para quem quer iniciar, qual é a idade mínima? Muito obrigado por me ouvir e por me explicar. Obrigada por compartilhar. Que bom ter você aqui, né? E aí, né, distribuindo essa unção, né, que a gente já recebeu. Esse ano a gente iniciou com um desafio também, a gente teve que fazer uma inscrição aqui esse ano, por conta de quantidade de vagas, né, dos grupos, e aí a gente teve 2 jovens, um de 17 e um de 15, que se inscreveu, e aí aqui a gente já coloca a idade, que é a partir de 20 anos, né, a gente entende que menores de 20 anos, a gente está orando também pelo desenvolvimento desse ministério para os jovens também. Mas a gente entende que os jovens menor de 20 anos não estão preparados para ouvir as nossas partilhas. Elas são fortes, né? Tem partilhas que são muito fortes, e às vezes eles não têm ainda o discernimento para poder ouvir, né? Então é necessário um grupo só de jovens. Então tem dado certo. A partir de 20 anos aqui, os online também que a gente tem participado, ser a partir de 20 anos. Falo pela experiência da minha filha também, que ela entrou no Vida Plena com 20 anos, né, e foi uma bênção. Então, hoje, no momento onde nós estamos, a partir dos 20, né, mas não que os outros também não precisam e precisam muito, né, e por isso que a gente ora aí para que a gente tenha, assim como Manaus já tem, a turma Kids e a turma Teens também, né, novos jovens, né, para que Deus também conduza da gente conseguir ter isso para os outros, mas de preparo hoje que a gente tem, né, para conseguir auxiliar na linguagem que a gente tem, do material que a gente tem, seria a partir dos 20. A questão da confidencialidade, você falou até que ponto, né, eu não sei se é em relação a isso, que da gente poder abrir um assunto, é essa a questão? Sim.
Sim, isso. Da gente abrir a questão por exemplo, a pessoa partilhou algo que deu a entender que, por exemplo, ela quer tirar a vida dela, ou de que ela quer tirar a vida de alguém, ou que ela quer se machucar, ou que são questões sérias que precisam ter uma intervenção, né? Mas essa quebra posso falar quebra de confidencialidade, mas, né, esse rompimento, ele é feito com as pessoas da liderança, junto com a pessoa, junto, de repente, de alguém da família que precisar, e assim, é tudo à base de oração, é pedir para Deus conduzir, né, para que também não interfira, né, no processo ali da pessoa, mas que também a gente também não se ausente, se anule da necessidade que a pessoa tem de que outra pessoa conduza ela. Não sei se eu consegui responder, mas se não, me fala novamente, me reformula que a gente conversa. E eu falando, assim, das experiências também que a gente tem, né, e do que a gente tem recebido de outros grupos também, que já tem mais tempo de caminhada, né, que a gente sempre vai se conversando. Isso. Exatamente. Essa questão, mas tem mais algo ainda, né? Porque para as pessoas que estão aí ouvindo a gente, que não participaram ainda, de repente, eu vou abrir a minha vida e daí? Aí vamos soltar para todo mundo, vamos soltar para a sociedade, vai sair no jornal. A resposta para isso é não. 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 Sigilo absoluto daquilo que é colocado, é o que se exige da gente. Se eu, Edson Cuco Carrion, um filho amado de Deus, começar a falar da vida de outrens, daquilo que foi partilhado, o que acontece comigo dentro desse grupo? Você é convidado. Eu posso sofrer. Você é convidado a se retirar do programa, né? E na apresentação a gente já fala isso para o grupo, né? Que a questão que você é convidado a se retirar. E essa é uma questão, a quebra de sigilo, né? E você imagina um grupo de 95 pessoas dentro da igreja, a gente partilhando, graças a Deus a gente não teve problema. A gente entende que coloca na mão do Espírito Santo mesmo para que a gente trabalhe, porque nós somos seres humanos, né? Seres humanos que falam, né? Mas a questão dentro dos grupos de partilha, elas acontecem conduzida pelo Espírito Santo. E, gente, vão sem medo. Eu falo, vão sem medo, e eu falo porque eu cheguei lá e tive essas questões mesmo, né? E estou aqui iniciando o 4º ciclo, né? E já é uma preocupação que eu não tenho, que a gente não tem, né? As pessoas veem, a gente entende porque a gente está num mundo onde a gente é desconfiado, onde a gente é levado a ser inseguro por tudo que a gente já sofreu, né? Por muitas questões que a gente já sofreu, né? Mas é algo que funciona, esses passos funcionam, e não é à toa que eles estão aí desde 1930, né? Os passos, eles são passos com os grupos de partilha. Então, se ele está desde 1930 é porque funciona, né? E é porque Deus está conduzindo. Então, venham com medo, mesmo se tiver com medo, venham com medo, tá? A gente entrou em algumas questões que era até da semana que vem, mas aí a semana que vem a gente fala mais sobre as regras, né? Acho que agora já acabou meu tempo. Eu ia fazer um apelozinho também, ó, venha sem medo. Você já disse tudo aí. Muito obrigado por partilhar com a gente aí. Obrigado a vocês. Iracema, você levantou a mão também? Levantei. Eu queria só complementar essa questão da confidencialidade. Algumas pessoas, alguns profissionais, né, como psicólogos, advogados, pastores, alguns até já comentaram comigo que se sentem um tanto constrangidos para entrar no programa, porque como que ele vai se expor, se abrir, né? E eu falo como psicóloga, para mim foi muito tranquilo, né? Porque eu entendi que quando a gente entra ali no programa, a gente perde essa formação, a gente não é mais psicólogo, né? E me lembro que no nosso primeiro encontro, o pastor Wesley, que era o nosso
departamental na época, ele se colocou, ele falou assim, gente, aqui eu não sou pastora, aqui eu sou Wesley, né? Eu achei muito interessante, eu acho que essa forma de se despir dessa, dessa posição, né, profissional ou de liderança, nos ajuda a aproveitar melhor o programa, a se, a se trabalhar, a se entregar um pouco mais, né? Então, no começo, pode ser que a gente se sinta um pouco intimidado, mas depois a gente se sente mais, né? A gente sente o acolhimento, a gente sente que a gente precisa mesmo se abrir, né? Então, nessa questão da confidencialidade, ou confidencialidade, né? A gente pode ficar tranquilo, porque realmente existe essa cumplicidade entre os caminhantes, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de falar para complementar o assunto. É verdade, Iracema. E também a gente vê assim, quando a gente chega lá no grupo, a gente vê que está todo mundo no mesmo caminho, cada um tem suas questões. Ali ninguém é maior que ninguém, todo mundo tem alguma coisa para tratar, para curar, né? E isso deixa a gente à vontade, saber que está todo mundo no processo. Gente, muito obrigada por me ouvirem, viu? Obrigado por esse encontro. Obrigado por compartilhar, né? Obrigado por compartilhar. Obrigada por compartilhar. Obrigada por nos dar essa oportunidade de aprender como lidar com as dificuldades dos outros. Amém. Eu passo a vez para a doutora Iracema, fazer as considerações finais. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui, nós tivemos acho que chegamos a 35, 36 pessoas, e estamos percebendo que está diminuindo o número de pessoas presencialmente pela facilidade de termos as gravações, né? Eu acredito que seja isso, e quero acreditar, sim. Mas estou feliz que vocês estão aqui e que estão interessados em aprender um pouco mais sobre o Caminho para uma Vida Plena, porque esse projeto vai começar daqui a pouquinho aqui, né? Em Maringá, em Londrina, em Tamboara. Então, estamos nos preparando aí para conhecer um pouquinho mais, né? E levar esse conhecimento a mais pessoas sobre esse projeto. E quero agradecer de uma maneira muito especial a minha querida madrinha, a Débora. E na semana que vem nós vamos estar juntas novamente para falar sobre os materiais, né? Nós vamos falar sobre o uso eficaz dos materiais do programa Caminho para uma Vida Plena. E então vamos poder continuar essa conversa e tirar as dúvidas, porque já vamos começar a colocar em prática, né, no próximo ciclo que vamos estar iniciando. Nós que já participamos de um ciclo de 12 passos, né, vamos estar fazendo o nosso segundo ciclo, mas esse segundo ciclo será o primeiro ciclo de muitas pessoas que já sabemos que estão interessadas aí em participar desse projeto. Vai ser uma bênção enorme para as igrejas que estão envolvidas e para as pessoas, né, que estão dispostas a se entregar a esse trabalho de restauração, né? Obrigada mais uma vez, Débora. Obrigada, pastor Evert. Que Deus nos ajude, né, a estarmos cada vez melhor preparados para
para dar sequência nesse programa. Antes da Débora orar, Pastor Herbert gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Gostaria de agradecer também, Débora, por esse momento maravilhoso. Muito obrigado. Cada vez que eu escuto, eu participo, eu já vou anotando aqui. Cada vez vamos aprendendo algo, né, a mais. Então, que Deus continue te utilizando poderosamente. Obrigado, doutor Iracema, ao Leandro, a todos, né, pela participação. Que Deus nos abençoe nesse preparo para o segundo ciclo. Amém. Deus nos prepare. Débora, gostaríamos que você orasse conosco para encerrarmos essa live de hoje. Oremos. Nosso querido Deus, amado Pai, Deus Criador, Restaurador, nosso Abba, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Pai querido, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo mover que o Senhor tem feito com esses encontros, com essas lives, com cada pessoa que tem passado aqui, com cada pessoa que está aqui no momento online, aquelas que vão ouvir. Obrigado, Senhor, por esse mover seu, esse mover do reino, para a nossa restauração, para nosso aprendizado, para essa travessia que estamos fazendo, para que vivendo isso possamos levar a outros também. Obrigado, Senhor Jesus, por seus passos, pelo seu exemplo, pela cura que o Senhor mostrou, que o Senhor nos trouxe, e que o Senhor nos capacite também para levar a outros ciclos. Pai querido, peço que o Senhor direcione esses novos grupos que vão se formar. Peço que o Senhor conduza os facilitadores, peço que o Senhor traga mais trabalhadores para essa grande missão, para essa grande obra, toque corações, para que esse ministério, Senhor, se expanda a muitas regiões. Obrigado, Pai, pela oportunidade, obrigado por podermos passar os nossos dias trabalhando para o Senhor. Amém. Nos dê uma boa noite de descanso e conduza todos os líderes desse ministério, conduza a Iracema, o pastor Evert, Leandro, todos que já se formaram aí nesse ciclo, que estarão auxiliando outros, e os capacite com a sua sabedoria, a sua mão poderosa, e que todos nos sintamos, Senhor, abraçados por Ti, nos sintamos filhos amados Teus, para viver os princípios do reino, que é de amor. Em nome de Jesus eu peço e eu agradeço. Amém, Senhor. Amém. 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 Até semana que vem, queridos. Obrigado, gente. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos. Até a próxima reunião.